olha as palavras da mulher, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ele conhecia muito bem aquele homem. Que homem? Aquele que havia morrido. Ele conhecia suas qualificações, sua personalidade, que verdadeiramente temia ao Senhor. E ela diz: e veio os credores a levar-me os meus 2 filhos para serem seus servos. Naquele instante, Eliseu lhe disse: que tens em casa? O texto não expressa aqui com palavras claramente, mas dá-se a entender que aquela mulher realmente não tinha nada, nem mesmo o que comer. Situação difícil, uma fase terrível, porque o provedor não estava mais ali para trazer o alimento, o sustento, o mantimento à sua casa. E ele diz: declara-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aqui nós encontramos o princípio da obediência e da submissão, nas quais a cada dia que passa, muitos estão desvalorizando. E o que são os princípios da obediência, da submissão? É eu entender que Deus estabeleceu, constituiu sobre mim as autoridades. E a Bíblia diz que não existe autoridade que não tenha sido constituída por Deus, e que nós devemos sujeitar-vos a eles, as autoridades. Observa que ao iniciar as palavras ela diz: teu servo, meu marido, teu servo, morreu. Ela está querendo dizer claramente que ele era servo do profeta. Teu servo morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, quando ele pergunta: o que tens em casa? Olha a resposta dela: tua serva não tem nada em casa. Ela simplesmente poderia dizer: eu não tenho nada em casa. Mas ela diz: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Submissão, princípios da obediência. Ela entendeu que estava diante dela uma autoridade constituída por Deus. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus que nós devemos obedecer os nossos pastores. Obedecer, submeter-se a eles, porque eles são aqueles que irão prestar conta diante do Senhor pelas nossas vidas. E quando não fazemos assim, a Bíblia diz lá: se não fizemos para que ele, ou façamos desta forma para que eles não venham prosseguir o seu chamado com peso, com uma carga, por conta das nossas más atitudes e comportamentos. Então ela entendia que ela estava diante daquele que era a autoridade maior sobre ela, a não ser uma botija de azeite. Aí ele traz orientações a ela, que se fosse nos dias de hoje, para muitos seriam loucura. Ele diz: olha, então disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados. Só que ele não disse para ela apenas pedir vasos emprestados, mas ele diz assim: a todos os teus vizinhos. Será que todos os vizinhos gostavam daquela mulher? Será que ela tinha uma boa convivência com todos aqueles vizinhos? Eu creio que sim, porque ela conseguiu, juntamente com os seus filhos, apanhar todas as vasilhas que tinham nas casas. Todos os vasos que haviam ali foram direcionados à casa daquela mulher, porque ele diz:
vai, pede para si vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Observação: vasos vazios. Olha, observa, se você chegar lá e tiver um vaso cheio, não traga, tem que ser vazio. E a observação final: não poucos. Então é muitos, traga muitos. E assim fazendo, entra em sua casa, fecha a porta sobre os teus filhos, deita o vaso, e todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Deita o azeite sobre os vasos, vai enchendo os vasos. E aquele, conforme for enchendo, você vai colocando ele à parte. A Bíblia diz que ela entrou, fechou a porta. Os filhos tiveram o trabalho, a dedicação de ir de casa em casa e pedir os vasos emprestados. Enquanto eles traziam os vasos, ela ia enchendo. Quanto mais os vasos iam chegando, ela ia enchendo. Eu fico imaginando aqui, viajando na história, vendo os garotos batendo de porta em porta, dizendo: mamãe pediu para mim vir aqui pedir um vaso emprestado. Daqui a pouco ela vai devolver. De porta em porta, de casa em casa, até que chega um determinado momento em que a Bíblia diz que então veio, naquele instante, a mulher. Quando o garoto chega com o último vaso, ela pede outro vaso, diz: traze-me mais vasos para encher. E ele diz: não tem mais vaso. Quando ele diz não tem mais vaso, a Bíblia diz que naquele momento o azeite cessou, parou. Era uma fonte que jorrava, que se encostasse ali um caminhão-pipa, enchia e ainda sobrava. A fonte só parou de jorrar quando os vasos acabaram. E o que nós entendemos com isso? Os passo a passo do que a mulher fez. O que ela fez? Ela seguiu as orientações do homem de Deus, direcionado pelo Senhor. E nós devemos aprender que, conforme a palavra de Deus nos ensina, nos instrui, é que nós devemos fazer. Se Deus nos fez promessa, se Deus falou para mim, para você, que vai nos abençoar, que vai nos dar vitória, ainda que todas as possibilidades digam não, nós precisamos confiar em Deus. Vai dar certo. Vai acontecer. Deus só entra em ação quando nós não conseguimos alcançar. Ele só vai fazer o que eu e você não podemos fazer. Enquanto estiver em nosso alcance, em nosso controle, Ele não vai entrar mais. A partir do momento que chega naquela situação limite em que nós dizemos: Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo mais, não sei mais o que fazer e nem para onde ir. É aí que o Senhor entra em ação para nos dar a nossa vitória. Assim aconteceu na vida da mulher. Quando o azeite cessou, a Bíblia diz que então veio ela e fez saber ao homem de Deus. Imagina ela dizendo: o azeite jorrou sem parar, e só parou no momento que os vasos acabaram. Aí ele traz outra orientação a ela, dizendo: agora vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmão, fica imaginando aqui, eu fico fazendo a reflexão, missionária Terezinha, que resto é esse? E geralmente nos dias de hoje, a gente não gosta de resto. Quem gosta de resto, irmão? Resto é sobra. Mas esse resto aqui, Deus dava para ela viver toda a sua vida.